E agora a gente muda de assunto e fala de um bom exemplo que surgiu aqui no estado, né, Alexandre? A partir de hoje, toda quinta-feira, a gente vai mostrar o que Santa Catarina está produzindo em termos de tecnologia para melhorar cada vez mais o dia a dia dos catarinenses. Pois é, na maioria das vezes são estudantes que desenvolvem uma ideia ainda na faculdade, né? Entram para uma incubadora e acabam criando produtos que chegam em todo o Brasil e até em outros países. É o caso, por exemplo, de um software para a área da saúde que a gente vai conhecer agora. Receber o resultado de um exame mais rápido e com mais precisão. Com esse programa de computador já é possível. E funciona assim. Uma pessoa faz, por exemplo, uma ressonância magnética. A imagem na hora é capturada normalmente em um computador. Só que um software reconhece essa imagem e transmite na hora para a mesa do médico, sem precisar revelar o exame. Esse sistema é único no estado e foi desenvolvido por 2 ex-estudantes universitários, um da Federal de Santa Catarina e outro da Federal do Rio Grande do Sul. Aqui no estado, eles se uniram para atender o pedido de um médico. Hoje, eles já têm 100 clientes. São clínicas e hospitais de vários estados brasileiros e também da Argentina. Pois é, a gente já está recebendo aqui no estúdio um dos criadores dessa tecnologia, o Omani Engelmann. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem. Olha, quer dizer que tudo aí começou, na verdade, quando vocês receberam um pedido de um médico, né? Como é que foi essa história, na verdade? Exatamente. Na época, um neurocirurgião aqui da Grande Florianópolis, ele estava adquirindo um hardware para fazer um tipo de cirurgia bem específico, e esse hardware poderia vir acompanhado de um software que custava algumas centenas de milhares de dólares, e na época, por ser um recurso público, ele não tinha condições, e isso impactava que ele tinha que fazer os cálculos do planejamento da cirurgia dele manualmente, o que deixava o processo mais moroso. Ele entrou em contato com o meu sócio na época, o Fernando. Ele fazia doutorado aqui na Universidade Federal e, por ter sempre estudado em colégios públicos e universidade pública, ele retribuiu um pouco desse conhecimento que a academia tinha dado para fazer um protótipo para esse médico. Esse médico começou a fazer as cirurgias de maneira mais ágil e apresentou esse protótipo para a empresa que fornecia esse software, porque essa empresa, apesar de ser brasileira, importava o software de Cuba. E com isso, então, eles começaram um projeto e nos contrataram para desenvolver um software, o primeiro software nacional, que inclusive já foi reportagem aqui na Record também em 2010, mostrando as cirurgias de mal de Parkinson que hoje usam tecnologia nacional e não mais de Cuba. Legal, e como é que é para vocês terem desenvolvido um trabalho como esse? Agora tem facilitado aí hospitais, clínicas, né, o trabalho em cirurgias principalmente, e até na Argentina, né? É um trabalho que para vocês deve ser muito gratificante, né? Exatamente, a área da saúde ela é gratificante, primeiro porque você consegue ver de maneira muito prática o que a tecnologia consegue mudar no dia a dia das pessoas, né? A gente tem hoje na nossa carteira de clientes bastante hospitais que atendem 100% SUS. Nós temos um complexo hospitalar, por exemplo, em Porto Alegre, que são 1.700 leitos, que atende 100% dos seus pacientes são pacientes SUS que não teriam condições de ter acesso à tecnologia, e hoje o diagnóstico é dado de maneira muito mais ágil, de maneira muito mais performática e acaba melhorando o bem-estar da população em geral. A gente está acompanhando aqui, por exemplo, nas imagens, médicos ali já fazendo o diagnóstico, né? Acompanhando já nesse software que vocês desenvolveram. Agora, qual é a grande vantagem ou as grandes vantagens desse sistema? A primeira grande vantagem é, hoje, para fazer um diagnóstico médico de um exame de imagem, é necessário primeiro um processo todo de impressão dos filmes radiológicos. A maioria das pessoas que já fez um raio-x, uma tomografia, sabe que aquelas chapas que o pessoal chama, né, é difícil de manusear e aquilo ali é um insumo impresso. E o Brasil não tem uma fábrica brasileira de filme, todos esses insumos são importados. A primeira grande vantagem é que essa informação, depois de feita a captação pelo aparelho de diagnóstico médico, já está disponível para o computador do médico para poder efetuar o laudo, estando ele na clínica ou muitas vezes fora da clínica ou do hospital. Então, às vezes, num pronto atendimento, numa emergência, ele consegue acessar da própria internet as informações e agilizar o processo de decisão que ele teria que se deslocar, mas de uma cidade como São Paulo, que tem um trânsito caótico, ou mesmo aqui, foi mostrado a clínica aqui em Florianópolis, né, tem praias, horário de rush também, às vezes é um caos para os médicos se deslocarem e conseguirem dar. Então, a primeira vantagem é a agilidade no processo diagnóstico. Outra vantagem também é a acurácia do sistema, que ele tem muito mais recurso do que uma imagem estática, que é o que o filme proporciona, né?
A ferramenta permite rotinas de janelamento, zoom, conseguir fazer uma medição no próprio na própria imagem, coisa que no filme isso às vezes não é possível. E a partir desse projeto, abriu portas para vocês em outros caminhos, em outros projetos de software, para a criação aí de novos trabalhos que possam ajudar a outros setores, não só a área da saúde? O foco da empresa se restringiu à área da saúde, mas a gente tem aplicado ela em vários segmentos. Uma das tecnologias que a gente está desenvolvendo e vai apresentar esse ano num evento em São Paulo, já é a possibilidade do software detectar precocemente algumas lesões de maneira automática, facilitando o diagnóstico e o acompanhamento e evolução dessas lesões. A tecnologia se chama CAD, que é diagnóstico assistido por computador, a tradução da sigla em inglês. É a primeira vez que uma empresa brasileira também está lançando esse produto no mercado. A gente já fez benchmarks com empresas internacionais, ficamos em terceiro num benchmark com uma universidade da Holanda, que é onde a gente foi o parâmetro de comparação que nós tivemos, né? E, de novo, com a ideia, uma premissa básica, né, mas remediar, né, é muito mais caro do que o diagnóstico precoce. É o que a gente está trabalhando com essa tecnologia. Maravilha. Olha, Yomani Engelmann, muito obrigado aqui pela sua presença. Também pela Parabéns pelo projeto também. E vamos aguardar aí outras novidades, então. Tá ok. Obrigada e um bom dia para você. Obrigado.